Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos iniciando o nosso segundo trimestre e sou muito grata a Deus pelo privilégio, pela oportunidade, pelo carinho dos irmãos e nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Quero agradecer os irmãos que deram feedback de qual lição mais gostou. Também nós ficamos em dúvida porque o trimestre inteiro foi maravilhoso, aprendemos muito na palavra de Deus e muito obrigada por você que se inscreveu no meu canal, você que tem curtido as minhas aulas, compartilhado em suas redes sociais. Fica aqui o meu carinho eterno e que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue te abençoando. No trimestre passado, os irmãos perceberam que este aparelhinho meu tinha estragado e eu não estava conseguindo mudar as páginas, do meu notebook, mas hoje está funcionando, se Deus quiser estará funcionando. E hoje nós estamos no trimestre novo. Nós vamos falar sobre um assunto maravilhoso e de vital importância para os nossos dias atuais, para a igreja do século 21. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora, também superintendente de Escola Bíblica Dominical, e para mim é um prazer muito grande ter você aqui no meu canal neste trimestre mais uma vez. E eu trouxe aqui a minha lição de 2014, nós estudamos essa lição em 2014. Ela foi lecionada para os jovens e eu era professora também da classe dos jovens. Já fui professora do juvenis, também professora dos jovens e professora de irmãs, professora de uma classe homogênea também, como é hoje em nossa igreja. E então eu fui lá no meu acervo e vou lecionar com a minha lição de 2014. Então fica comigo até o final desta aula e nós juntos vamos aprender bastante a respeito da palavra de Deus. O nosso texto por base está em Romanos capítulo 12, versículo 3 ao 8, também em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 7. Eu só quero mencionar aqui o que nós falaremos neste trimestre. Nós vamos falar sobre dons espirituais e também dons ministeriais. Se você ainda não tem a sua lição, adquira em sua igreja local. E nós vamos falar servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. É sobre este assunto, é sobre estes temas maravilhosos que nós estaremos falando durante este trimestre. Vamos aprender muito, com certeza. Nós falaremos sobre dons espirituais e ministeriais. Nós vamos tirar todas as nossas dúvidas. Se você tem alguma dúvida ainda, nós sempre aprendemos e temos que relembrar de tempos em tempos, como assim nós estamos fazendo. Se você tem alguma dúvida a respeito dos dons de serviço, dons espirituais e os dons ministeriais, com certeza, durante esse trimestre nós vamos tirar todas as nossas dúvidas. Então não perca nenhuma lição. Se sua igreja não está fechada, vá todos os domingos na sua igreja local. Aqui, infelizmente, na minha cidade, moro em Curvelo, Minas Gerais. Muitos irmãos me perguntam de onde eu sou de Curvelo. Infelizmente, a nossa igreja está fechada, mas Deus está no controle de todas as coisas. Todo este aprendizado é para que nós não façamos as coisas erradas por falta de conhecimento e também para que nós continuemos crescendo na graça e no conhecimento das Escrituras Sagradas. Quando Jesus ele ascendeu aos céus, diz a palavra de Deus, que ele deu dons aos homens, para que a obra de Deus fosse feita com mais excelência, para que houvesse organização no corpo de Cristo, na igreja local e também na igreja invisível. E ele deu pessoas dotadas de dons para as igrejas locais. O nosso texto áureo é que fala a respeito disso, está em Efésios capítulo 4, versículo 8. E é sobre isso que nós vamos falar em todo o nosso trimestre. Como fazer uso dos dons que nós recebemos com sabedoria. E para que o reino de Deus avance,
a evangelização cresça e nós podemos então fazer discípulos no reino de Deus. Nós vamos falar nesse trimestre sobre talentos, dons, amor, serviço, união, unidade, corpo. Vamos falar sobre membros deste corpo invisível e também como membros de uma igreja local. É Jesus Cristo que batiza com o Espírito Santo e é Ele que dá dons aos homens. Dons é diferente de talentos, que são aptidões naturais. Nós já nascemos com ele. Essas aptidões, nós já nascemos com ele. As pessoas que cantam, elas já nascem com este talento de cantar bem e afinado. Isso são aptidões e talentos naturais que nós já nascemos com eles. Os dons, eles são dados a cada um para o que for útil. E ele só é nos dado no momento que nós começamos a fazer parte do corpo de Cristo. Quando nós fazemos parte, nós somos membros de uma igreja. E é apenas para o que for útil. Dons são dotações sobrenaturais do Espírito Santo sobre o crente, para capacitá-lo a glorificar a Deus e para realizar a obra a que fomos chamados a fazer. Eles são superiores às aptidões naturais. E cada um de nós temos um dom. Todos nós. Cabe nós descobrirmos o dom que nos foi entregue. Primeiro tópico: dons na Bíblia. Primeiro ponto: dons no Antigo Testamento. Há muitas palavras com o significado básico de, abre aspas, dádiva. Essa palavra vem da raiz hebraica natan, significando dar, e pode ser um presente, abre aspas. Nós não teremos tempo de falar aqui todos os significados dessa palavra, em quais passagens bíblicas que ela se refere, quando é um presente, quando é algo recebido, quando é algo dado. Então, os dons, sim, são um presente que nós recebemos da parte de Deus por intermédio do Espírito Santo. No Antigo Testamento, não tinha a igreja, tinha a nação de Israel. A igreja, ela só foi formada no Calvário, quando Jesus entregou-se a si mesmo como oferta expiatória e voluntária no nosso lugar. Mas nem por isso Deus deixou de usar pessoas com propósitos definidos no Antigo Testamento. Porém, não eram para todas as pessoas. Não eram todos os israelitas que eram usados por Deus. Eram pessoas capacitadas por Deus para cumprir seus desígnios, e eles eram escolhidos, se assim nós podemos dizer, abre aspas, a dedo. Deus escolhia pessoas a dedo para cumprir propósitos definidos no Antigo Testamento, como reis, Davi, Salomão, Josias, Jeroboão, como sacerdotes, Arão, Samuel, profetas, Moisés, Elias, Eliseu, Jeremias, Ezequiel e tantos outros tiveram uma chamada para propósitos específicos. Bezalel, Aholiabe, Abraão, e nós poderíamos citar aqui uma infinita lista de tantas pessoas que foram usadas por Deus para propósitos. Os dons divinos, eles não estavam acessíveis a todas as pessoas, mas hoje, graças a Jesus Cristo, eles são acessíveis a todos nós. No ponto 2, no Novo Testamento. A palavra dom no Novo Testamento também tem diferentes significados que se relacionam ao verbo grego didomir ou didome. Ele representa o sentido ativo da palavra dar.
em Filipenses, o apóstolo Paulo, ele fala da generosidade insuperável e singular de Filipos. Aqueles irmãos, eles doavam com amor. Eles superavam muitas igrejas na época do apóstolo Paulo. É quando nos doamos aos propósitos divinos. É entrega. E também fala de quando Deus nos dá, ou quando nós doamos algo para alguém, algum presente, ajudamos alguma pessoa, compartilhamos com as pessoas. Todos nós temos acesso a estes dons por intermédio de Jesus Cristo. É Ele, o doador. Nós acabamos de falar que Ele subiu aos céus com triunfo e deu dons aos homens. E Ele é entregue a nós por intermédio do Espírito Santo de Deus. É Jesus Cristo que nos presenteia com estes dons para adornar a sua igreja, para nos dar mais força, capacidade e sabedoria para conduzirmos a obra de Deus. Os dons espirituais, de serviço e ministeriais, eles estão à nossa disposição, para que a igreja, em nome de Jesus, ela promova primeiro a união entre os membros, a necessidade da cooperação mútua, que o amor seja uma prática em nosso meio, para que os cativos sejam libertos, para que os doentes sejam curados e o evangelho seja pregado e façamos discípulos por todo o mundo, para a glória de Deus Pai, não nossa glória, não para nossa promoção. Jesus, ele deu estes dons para a igreja, para que a obra fosse perfeita, para que ela seja perfeita. No ponto 3, uma dádiva para a igreja. Dádiva é uma palavra derivada do latim dativa, que significa donativo. É quando doamos alguma coisa. Uma dádiva, ela representa aquilo que é dado, um presente ou uma oferta. E está dividido este assunto em 3 categorias principais. Primeiro, dons de serviço, está em Romanos. Dons espirituais, está em Coríntios. E dons ministeriais, que está em Efésios. Nós precisamos entender que não há uma lista completa de dons espirituais, ou simplesmente de dons. Se nós lermos todas as listas deixadas pelo apóstolo Paulo, e em outras cartas nós também encontramos uma lista de dons, ninguém pode bater o martelo e dizer, são tantos dons registrados no Novo Testamento. Nós estaremos sujeitos ao erro. Mas nós vamos tratar aqui dos dons listados pelo apóstolo Paulo. O desejo de Paulo é exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para confortar, encorajar e edificar a igreja de Cristo. Exercitar a misericórdia, o ensino, o amor. Os dons, eles foram dados para serem colocados em prática. E acima de tudo, os dons, eles servem para glorificar a Deus e para evangelizar o mundo. Os dons, eles são para aperfeiçoar os santos, para que nós sejamos melhores uns com os outros e nosso relacionamento para com Deus. Ele serve para preparar cada membro do corpo de Cristo para a obra do ministério. Por isso nós devemos buscar com zelo ou com dedicação e entendermos que os dons são distribuídos pelo Espírito Santo e Ele dá a quem Ele quer para o que for útil. Então não tem como você ficar brigando com o Espírito Santo porque que Ele não te deu o dom tal, sendo que você acha que você tem mais afinidade com aquele dom e você queria outro dom e o Espírito Santo te deu outro. Não, tudo aquilo que Ele nos dá.
O dom que Ele reparte para cada um de nós é para o que for útil. E Ele encontrou em nós utilidade para nos dar este dom. Nós precisamos entender que os nossos talentos naturais, eles não têm o poder de transformar um mundo isoladamente, eles sozinhos. Mas os dons listados aqui na Bíblia Sagrada, estes sim, eles podem transformar a vida da igreja local e a vida da igreja invisível. E assim então, nós podemos transformar o mundo por intermédio dos dons que são dados por Jesus à sua igreja. Deus, Ele opera no mundo por intermédio da igreja. Nós somos a única agência evangelizadora do mundo. E o Espírito Santo opera neste mundo por intermédio de cada um de nós. Então, precisamos estar à disposição e descobrir qual dom foi nos entregue assim que aceitamos a Jesus. Precisamos nos submeter inteiramente a Deus. É uma entrega total de mente, corpo e alma. E somente assim nós seremos usados sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. E este é o nosso desejo, sermos usados sobrenaturalmente. Mas precisa haver uma entrega nossa de corpo, alma e espírito.